Olá, bom dia, amigos, amigas e amigos da TV 247, dia 27 de abril de 2021, 10 horas da manhã, e a gente recebe aqui o professor economista José Luiz Oreiro. Bom dia, Oreiro, tudo bem com você? Bom dia, Leonardo, tudo bem comigo? Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer falar com você. Você esteve aqui uma vez, a gente falou sobre keynesianismo, que é uma das suas especialidades na teoria econômica, e a gente vai falar bastante sobre isso, até em função de plano Biden, que está sendo muito comentado no Brasil, e o fracasso da agenda neoliberal do Paulo Guedes, né? Em paralelo, a gente também vai estar transmitindo a CPI da Covid, que vai ser instalada hoje, então, que, aliás, essa questão do Covid também é outro fator que resgatou a ação do Estado, é outra questão para a gente comentar nesse dia. Eu queria começar, olha, só saudando aqui assinantes que estão chegando, o Alexandro Pontes, Cláudio Garcia, Marilene Alves, todos os nossos inscritos, assinantes que nos acompanham nessa manhã. Bom, primeiro, obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. E eu queria, antes de entrar na agenda nacional, você fez um comentário muito interessante quando o Paulo Guedes pediu reconhecimento público pelo seu trabalho, vamos chegar lá. Mas eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre o plano Biden. Qual que é a leitura que você faz sobre a ação que está sendo colocada em marcha nos Estados Unidos? Então, Leonardo, eu acho que o plano Biden, ele responde a duas coisas. Quer dizer, ele responde à recessão causada, né, pela Covid-19, né, que está afetando o mundo inteiro, não é só os Estados Unidos, mas ele também resgata algo que os Estados Unidos não faz há muito tempo, que é investimento em infraestrutura, né? Inclusive, na coluna do Pedro Cafardo, no Valor de Hoje, ele chama atenção para um fato que eu já venho falando há muito tempo, né? Se você comparar os Estados Unidos com a Europa, você vai verificar uma coisa muito interessante. Os Estados Unidos é o único país desenvolvido que não tem, e de longa e de grande extensão territorial, tá? Que não tem 1 quilômetro de linhas de trem de alta velocidade, né? Na verdade, eu lembro que como eu tenho cidadania espanhola também, né? O Oreiro é, na verdade, originário de Galícia. E eu lembro que quando eu viajava à Espanha, por volta de meados dos anos 80 e início dos anos 90, eu sempre gostei de fazer as viagens de trem, né? Ainda não tinha o trem de alta velocidade, que foi só inaugurado em 92, mas tinha um trem chamado Talgo, chamado Trem Articulado Ligero Gortícia-Cochea. Pois muito bem, esses trens eram exportados para os Estados Unidos, né? Quer dizer, provavelmente parte dos trens que ainda existem, né, nos Estados Unidos, trens de passageiros, foram fabricados na Espanha, né? Então, assim, os Estados Unidos têm um atraso em infraestrutura inacreditável. Assim, muito engraçado você ver a cara dos turistas americanos nas cidades europeias, tipo Madrid, Roma, Londres, eles tirando foto do transporte público, né? Porque uma coisa que não existe nos Estados Unidos é transporte público. Eu tive 2 vezes nos Estados Unidos, não em grandes cidades como Nova York, mas eu tive no interior dos Estados Unidos. Eu tive para conferência, trabalho sempre. Em Knoxville, no Tennessee, tá? Em Kansas City, Missouri, que fica bem na meiuca dos Estados Unidos. É impressionante, você não existe transporte público, não existe ônibus, não existe trem, todo mundo é suposto ter um carro, né? Então, o que o Biden está aproveitando, né, é renovar a infraestrutura norte-americana, que é extremamente velha, né? Isso afeta... Aeroportos também, não só... Os aeroportos são muito antigos, né, comparados com o resto do mundo. São muito antigos e você pega também a questão da geração de energia elétrica, eles são quase pré-históricos, porque o pessoal usa usina a carvão ainda, que é altamente poluidora. Quer dizer, então eles vão renovar toda a infraestrutura de transportes, né? Investir pesado em transporte público para reduzir justamente a emissão de CO2 do transporte individual, vão mudar a matriz energética em direção a uma matriz mais limpa, que imagino que vai ser energia eólica e energia solar. Então, ele está aproveitando a crise para fazer 3 coisas: gerar mais demanda, né, mas, ao mesmo tempo, mudar a infraestrutura e a própria capacidade de oferta da economia norte-americana. Por isso que eu discordo do Larry Summers quando ele diz o pacote é exagerado em termos de tamanho, né?
porque você já fez um de 1,9 trilhões, vai fazer outro de 3 trilhões. Né? Bom, a questão é que esse pacote não é só para estimular a demanda, é para fazer uma mudança estrutural na economia norte-americana, em direção a uma economia de baixo carbono, uma economia que tem uma melhor infraestrutura, tá? E também vai investir em educação. Então, assim, ele tá mexendo no lado da demanda, mas está mexendo também no lado da oferta. Né? Orelho, eu vou só lendo esse comentário aqui da Jussara, dizendo excelente convite, dizendo que te conheceu na reforma da Previdência, dizendo que suas audiências foram aulas ali. Aproveitando essa descrição que você fez sobre o plano, eu te perguntaria isso, ele pode ser qualificado como um projeto keynesiano, enfim, de desenvolvimento? Enfim, eu acho que ele, mais do que keynesiano, eu acho que ele é um retorno ao Roosevelt Economics. Quer dizer, o Roosevelt não conhecia o Keynes, né, quando pensou no New Deal. Né? Quer dizer, depois o Keynes se correspondeu com Roosevelt algumas vezes, né? Mas eu acho que na verdade, uma reedição do New Deal. Ou seja, o Biden quer uma nova sociedade, né, em que você vai ter aquilo que um economista keynesiano americano, na verdade britânico, né, radicado nos Estados Unidos, que é o Thomas Pelley, chama de shared prosperity, ou seja, uma prosperidade compartilhada entre todos os cidadãos. Quer dizer, nos últimos 40 anos, que grosso modo corresponde ao predomínio do neoliberalismo nos Estados Unidos, que tem como marco fundacional o governo Ronald Reagan, quer dizer, todo o ganho de renda per capita que os Estados Unidos tiveram nos últimos 30 anos foi apropriado pelo 1% mais rico. Ou seja, se você tirar da população americana 1% mais rico, os outros 99% têm a sua renda estagnada há 30 anos. Ou seja, o fruto do progresso econômico foi para um número muito pequeno de famílias dos Estados Unidos. E é isso que acabou levando, paradoxalmente, é isso que levou o Trump. Porque o Trump, ele falou para esse público, e, lógico, criou os bodes expiatórios de sempre, dizendo que era a globalização, que era a imigração ilegal que estava tirando o emprego dos americanos, etc, etc. Então, eu acho que o que o Biden está fazendo é retomar esse novo acordo, né, em que a prosperidade precisa ser compartilhada, não pode ser apropriada apenas por uma minoria da população norte-americana. É muito interessante essa explicação e a gente acompanha, na verdade, um aumento profundo da desigualdade também nos Estados Unidos. Uma desigualdade que se acentuou com a pandemia, a gente começa a ver os números de bilionários, porque o pacote anterior, na verdade, ele foi ampliando a liquidez dos mercados financeiros e, na verdade, fortalecendo o papel do capital em relação ao trabalho. Quando você coloca isso, quer dizer, esse pacote vai passar sem resistências, são muito grandes as resistências nos Estados Unidos, porque ele envolve também mudanças na tributação, né? Taxar os mais ricos, esse 1%, não só, vamos dizer assim, os bilionários, mas também os ganhos das empresas. Como é que você está vendo o processo de, vamos dizer assim, construção política desse novo consenso por lá? Bom, teoricamente, o Biden tem maioria, né? Quer dizer, ele tem uma maioria com uma certa folga na House of Representatives, que é a Câmara dos Deputados, e tem uma maioria de uma pessoa, que é a Kamala Harris, que é a presidente do Senado, que daria o voto de Minerva. Então, em tese, se o Partido Democrata cerrar fileiras com respeito ao plano, o plano passa. Tá? Bom, mas, no entanto, o Biden está tentando apoio, assim, na ala moderada do Partido Republicano. Tá? Os republicanos, essa ala moderada, já sinalizou que é favorável, sim, a um plano de infraestrutura. Tá? Aumento de impostos é algo que os republicanos realmente sempre foram contra. Tá? E aí, essa parte do plano, eu não sei o quanto que o Biden vai ter força política para implementar. Tá? Quer dizer, ele tem que ter 100% de adesão do Partido Democrata, tá? Para ter certeza de que ele pode passar com esse plano. Tá? O que não tem nada, veja bem, o plano de aumento de impostos do Biden, na verdade, vamos dizer assim, primeiro não é nada demais, porque os impostos os ricos foram reduzidos
muito reduzidos pelo Trump, mas já vêm sendo reduzidos desde o tempo do Reagan, entendeu? Imposto sobre ganho de capital, eu também não vejo nada demais. Há um certo consenso entre os economistas do primeiro mundo, né, de que houve, nos últimos 30 anos, aquilo que a gente pode chamar de uma corrida para o fundo. Ou seja, os países começaram a competir entre si para ver quem cobrava menos imposto de renda sobre as empresas, né? Então, isso reduziu a alíquota média cobrada das empresas dos países envolvidos, o que acabou agravando o problema fiscal. Mas o problema fiscal nos países do primeiro mundo não é por conta de gastos excessivos ou coisa do gênero, né? É basicamente pela recessão, lógico. A recessão sempre gera déficit, porque cai a arrecadação, aumenta gasto com seguro-desemprego, etc., mas também por conta da redução de impostos. Então, se você conseguir reverter uma parte, pelo menos, da redução de impostos, os gastos que estão sendo feitos agora para enfrentar a Covid e que vão ser feitos não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, para fazer a transição, né, de uma economia de alto carbono para uma economia de baixo carbono, isso pode ser perfeitamente financiado com uma parte da reversão dessa redução de impostos. De maneira que eu não vejo nenhum buraco negro fiscal nos próximos 10, 15 anos. Exatamente, até porque houve muito ganho de renda, de riqueza, né, de patrimônio dos bilionários e das empresas também. A Marília Balbi está perguntando assim, olha, como eles farão a distribuição de renda? Porque o Bernie Sanders ele vivia defendendo, e vários economistas também, o aumento do salário mínimo, lá que é pago por hora nos Estados Unidos. Existe um consenso, eles estão conseguindo aumentar o salário mínimo para aumentar, vamos dizer assim, a massa salarial da sociedade? O Biden já anunciou o aumento do salário mínimo nos Estados Unidos. Eu agora não me lembro quanto foi, tá? Mas isso faz parte. E eu vi, alguns dias atrás, um vídeo do Biden falando sobre a necessidade dos trabalhadores americanos em se filiarem a sindicatos. Coisa que um presidente norte-americano não fala desde o Roosevelt. Né? Ele falou que cada trabalhador tem o direito de se filiar a um sindicato, entendeu? Que os sindicatos são importantes. Atenção ao que ele falou, hein? Que os sindicatos são importantes para a classe média norte-americana. Que o período, né, do sonho americano, né, do que foi os anos 50 até meados dos anos 70, né, que aquela sociedade americana, que era basicamente uma sociedade de classe média, tem muito a ver com a sindicalização da força de trabalho. Tem a ver também com a indústria, que óbvio que os sindicatos, sempre mais fácil você formar sindicato no setor industrial do que no setor de serviços. Tá? Mas ele defendeu explicitamente a sindicalização da força de trabalho. Não, essa lembrança que você faz é importantíssima, né? Porque um dos setores que resistem muito à sindicalização é esse setor das chamadas Big Techs, a Amazon e tal, e ele foi para cima dessas empresas. Quando se fala em defesa dos sindicatos, eu acho que se ataca um ponto central do neoliberalismo, né? Que é essa ideologia do cada um por si, da meritocracia. Do ponto de vista ideológico, então, o neoliberalismo está sendo derrotado ou pode vir a ser derrotado nos Estados Unidos? Olha, eu acho que sim, quer dizer, o neoliberalismo ele fracassou no mundo. Isso a gente tem que dizer com todas as letras. Quer dizer, primeiro, ele fracassou porque a partir da desregulação dos mercados financeiros, iniciada já no final dos anos 70, você teve uma sucessão de crises financeiras e crises com intensidade crescente. Né? Você teve, nos Estados Unidos, por exemplo, a crise das saving and loans, das associações de poupança e empréstimo, em 1987. Né? Depois você teve as crises dos anos 90, a crise da Argentina, a crise do México, a crise do Sudeste Asiático, a crise da Rússia, a crise do Brasil. Em 2001, você teve a crise das empresas.com, né, nos Estados Unidos, a bolha especulativa estourou, mas aí foi substituída por uma bolha imobiliária que explodiu em 2008. Então, aquele paradigma de desregulação dos mercados financeiros faliu. Ou seja, a ideia de que os mercados são eficientes, que o Greenspan dizia, não, vamos confiar na autorregulação dos mercados, isso é uma baboseira, isso aí acabou. Né? Bom, depois, você teve, nesses 3
anos, 30, 40 anos de neoliberalismo, uma enorme concentração de renda nos Estados Unidos, um pouco menos na Europa, tá? A Europa, ela também teve concentração de renda, se você pegar dados da Suécia, que é o exemplo, né, do Estado do bem-estar social, da social-democracia, também houve aumento da concentração de renda, né? Ou seja, o fruto do crescimento econômico foi apropriado por um número pequeno de pessoas. Né? Bom, e por fim, o que a pandemia mostrou é a necessidade de você ter políticas públicas. Quer dizer, é impressionante nesse aspecto a performance diferente dos países asiáticos com respeito aos países europeus e aos Estados Unidos. Quer dizer, a China, que foi vamos dizer assim, o marco zero, né, da pandemia do coronavírus, controlou a pandemia de uma maneira muito mais fácil do que os Estados Unidos e a Europa. E isso eu acho que está muito relacionado com a cultura do individualismo que o neoliberalismo colocou. Você ia comentar alguma coisa? Não, é interessante você falar esse ponto da China, Orelho. Eu, uma vez, entrevistei o Paulo Nogueira Batista Júnior, que morou, né, como representante lá do Brasil no Banco dos BRICS na China, e ele falava uma coisa interessante. Na China, a noção do indivíduo é praticamente inexistente, quer dizer, porque isso é uma coisa asiática do indivíduo se olhar como parte de um conjunto, de uma sociedade. Então, e não é tão simples isso ser compreendido aqui pelo Ocidente. Então, já é uma visão diferente. Por isso que eles conseguiram controlar essa questão do coronavírus, até mesmo antes de vacina, né, com os isolamentos restritos, as restrições, enfim. E eu vi uma notícia, eu até comentei aqui outro dia, agora vai haver um feriado aí de 5 dias em maio, eles estão prevendo 200 milhões de viagens nos aeroportos, bombando, a infraestrutura muito mais desenvolvida por lá do que nos Estados Unidos. E eu também te pergunto, para a gente fechar essa questão americana, se esse pacote de infraestrutura, de estimular a demanda interna nos Estados Unidos, também se insere na competição Estados Unidos-China, agora mais com outro enfoque, né? Um enfoque mais de gerar desenvolvimento interno em vez de atacar o inimigo. Enfim. Sim, eu acho que isso é uma das preocupações do Biden. E não só do Biden, mas também dos países europeus. Quer dizer, o que eles estão aproveitando? Quer dizer, já havia o consenso de que tem que enfrentar a questão do aquecimento global. E o que se percebeu antes mesmo da pandemia do coronavírus era de que a transformação estrutural necessária para uma economia de baixo carbono implica uma nova revolução industrial. Entendeu? Então, você pode ter ganhos de crescimento de produtividade e de conhecimento tecnológico muito grandes fazendo essa transição para uma economia de baixo carbono. Quer dizer, então, essa é a forma pela qual os europeus e os norte-americanos vão enfrentar a China. Agora, ninguém se iluda. O protecionismo não saiu de cartaz. Tá? Eu estava lendo, até porque eu faço aula de francês uma vez por semana, né, uma entrevista do ministro da Economia da França, né, em que ele dizia o seguinte: não, olha, nós vamos investir, e nós vamos, sim, proteger, que não quer dizer protecionismo, ele fez um jogo de palavras, mas nós vamos proteger, sim, as empresas francesas contra a competição desleal vinda do exterior. O que seria essa competição desleal? Por exemplo, países como o Brasil, que não adotam as mesmas normas ambientais que vão adotar as empresas francesas. Isso significa que, sem desrespeitar os estatutos da Organização Mundial do Comércio, eles vão enfiar tarifa alfandegária, tá, para compensar a desvantagem, né, que as empresas francesas têm de seguir normas ambientais, francesas e europeias, né, normas ambientais muito rígidas, enquanto que as empresas de outros países, como o Brasil, talvez a própria China, estejam seguindo normas ambientais mais frouxas e, portanto, estejam incorrendo em menor custo de produção. Então, quer dizer, só para fechar esse ponto, a questão da transição para a economia verde implica numa nova revolução industrial, mas também implica num novo protecionismo, né? Que é um protecionismo
ancorado em cima da proteção da indústria infante, curiosamente, porque, de fato, a indústria verde é uma indústria infante. Tá? Então, você tem todo o argumento para fazer a proteção tarifária. E, ao mesmo tempo, gerar mais emprego industrial, estimular a classe média, enfim. Eu queria pegar esse comentário da Maria Marta, antes de falar sobre o Brasil, porque é interessante, é uma discussão filosófica. Ela fala assim, já li que quando sindicalizam não conseguem se empregar. Você falou que o Biden está olhando para essa questão com outro enfoque, né? Os sindicatos como essenciais para a formação de uma classe média e, no fundo, salvar o capitalismo dos capitalistas, né? Dizendo que vocês precisam dividir um pouco a riqueza para ter mercado, um pouco isso. Mas queria que você falasse um pouco mais sobre essa revalorização sindical e a gente passa a falar de Brasil. Então, assim, eu estava lendo, ano passado, a biografia do Roosevelt, né, do presidente Roosevelt. Né? E você sabe que quando ele fez o New Deal, entre as coisas do New Deal, era a sindicalização da força de trabalho, etc, etc. O Henry Ford não aceitava de jeito nenhum. Né? Que os seus trabalhadores da Ford fizessem um sindicato. Né? E eles fizeram greve. Né? E aí o Ford mandou trancar a fábrica, ou seja, ele fez lockout. Né? O que aconteceu foi que o Roosevelt mandou a polícia abrir a fábrica e os trabalhadores voltaram a trabalhar. Quer dizer, o Roosevelt garantiu o direito dos trabalhadores à sindicalização. Veja bem, que os capitalistas sempre vão ser contra os sindicatos, não tenha dúvida nenhuma. Quer dizer, isso historicamente foi assim. Se a gente olhar para o século XIX, último quartel do século XIX, assim, os movimentos dos trabalhadores foram movimentos com sangue, suor e lágrimas, parafraseando Winston Churchill. Né? Então, agora, foi fundamental para o capitalismo. Quer dizer, se você não tivesse tido a sindicalização da força de trabalho, se os movimentos trabalhistas, seja inspirados no socialismo marxista, sejam inspirados na doutrina social da Igreja Católica, na Europa do final do século XIX, não tivessem conseguido melhorar a qualidade de vida, o padrão de vida das classes trabalhadoras, você teria tido revoluções socialistas depois da Primeira Guerra Mundial. Aliás, você quase teve uma na Alemanha. Tá? Então, de fato, para esse tipo de visão sistêmica, o problema é que os empresários têm sempre uma visão muito micro, muito míope do funcionário. Ele diz, não, a minha fábrica mando eu. Né? Quer dizer, é o típico comportamento de capitalista. Assim, o problema é que isso gera tensão social que vai acumulando e que explode um dia. Ele acha que vai se dar bem, na verdade, pagando menos, mas não se toca que todos podem pagar menos, e aí exatamente. O dele pode ser reduzido. Exatamente. Oliveira está dizendo, está caindo por terra a retórica das elites que governam e fazem reformas pensando nos direitos e bem-estar do povo, das classes média, baixa, excluída e da marginalizada. Eu te pergunto, Oliveira, o seguinte, com essa mudança que é estrutural nos Estados Unidos, essa mudança chegará aos países periféricos? Vai chegar ao Brasil? Será que assim, as elites aqui vão se dar conta de que a agenda do Paulo Guedes está vencida e derrotada? Para a gente já entrar no tema nacional? Então, como somos países periféricos, né, o próprio nome diz, então as coisas aqui levam mais tempo. Né? Assim, e o pior de tudo é que o Brasil está muito longe, geograficamente, dos países envolvidos. Quer dizer, os nossos vizinhos, né, são países em situação similar à nossa ou até pior do que a nossa. Né? Então, esse isolamento do Brasil é ruim. Né? Eu costumo comparar, por exemplo, pega o caso da Espanha e de Portugal. Quer dizer, depois que terminou as ditaduras de Salazar e Franco, como esses países se modernizaram. Mas você vai dizer, porque não tinha resistência da elite doméstica? Claro que tinha. Mas a proximidade geográfica com os países do centro da Europa forçou a mudança estrutural, seja do lado da economia, seja do lado da própria sociedade. Então, assim, aqui no Brasil, né, nós ainda vamos ter algum tempo, não sei precisar quanto, não mais de predomínio, que agora já não é mais hegemônico o discurso liberal, quer dizer, mas o fato é que
desde talvez 2013, 2014, que o sistema financeiro vem se apropriando da grande mídia. Né? Quer dizer, os grandes jornais, circulação diária, Globo, Estadão, Folha, Valor Econômico, e também os programas tipo Globo News, etc., dizer, eles sempre repercutem a mesma visão, né, que é a visão do mercado financeiro. Então, quando você está discutindo, por exemplo, se o Banco Central deve ou não aumentar a taxa de juros, quem eles chamam? Economistas do mercado financeiro. Que aí, eles chamam 3, podem chamar até 3, 4, mas é sempre um que vai dizer A, o outro vai dizer A mais, o outro vai dizer A mais, o outro vai dizer A mais. Ou seja, vão todos concordar, no geral, com a ideia de que o Brasil precisa de reformas, que o Estado está quebrado, etc. Então, isso acaba criando uma convenção. Quer dizer, o conceito de convenção é um conceito keynesiano, está na teoria geral, está no capítulo 12 da teoria geral. O que é uma convenção? Uma convenção é uma crença compartilhada na sociedade. Né? E você criou um mecanismo, por intermédio da grande mídia, né, que fica bombardeando a toda hora de que o Brasil precisa de reformas. Sim, claro que o Brasil precisa de reformas. A questão é, quais reformas? Essas que nos foram vendidas desde 2015 com a Ponte para o Futuro do Temer? Não. Essa agenda se mostrou equivocada, não gerou crescimento e não vai gerar nunca. Quer dizer, que o Brasil precisa de reformas estruturais, eu não tenho nenhuma dúvida. Mas é muito mais no sentido do que está sendo feito nos Estados Unidos do que, enfim, o governo Temer-Bolsonaro. Muito boa essa sua explicação sobre essa convenção, né? Eu vivi isso de perto, já trabalhei durante muito tempo na imprensa econômica, né? E durante um tempo havia influência de grandes anunciantes, mas era um momento em que no Brasil havia anunciantes financeiros, mas também anunciantes industriais, de construção, etc. e tal. Depois a mídia foi quebrando e ela passou a depender cada vez mais dos credores, que por sua natureza eram do sistema financeiro. Agora a gente está num outro momento em que o sistema financeiro já é dono dos meios de comunicação. Muitos deles são deficitários, mas esses bilionários se tornaram tão ricos que para eles é como se fosse assim, é pagar um departamento de relações públicas. Então o BTG Pactual é dono da Exame, a XP é dona do Infomoney, a Empíricos era dona de um outro site, agora um bilionário comprou um outro site, e assim as coisas vão ficando dominadas. Esse discurso é muito complicado. Agora, Orero, você postou assim, Paulo Guedes, na verdade, saiu uma nota no Lauro Jardim no domingo, em que ele falou, poxa, será que ninguém reconhece o meu trabalho? E você postou eu até vou compartilhar aqui, vai ficar pequeno, mas vai facilitar aqui para ler a mensagem que você botou nas suas redes sociais. Você botou assim, querido Paulo, não chore, sou o maior fã do seu trabalho. Eu nunca tive a oportunidade de expressar a minha enorme gratidão a você. Graças à sua incansável incompetência, sua ironia é muito legal também, você está destruindo o projeto liberal no Brasil, impedindo o Bolsonaro de ter popularidade suficiente para dar um golpe de Estado e virar o Pinochet brasileiro. Né? Prometo que irei depor a seu favor no Tribunal Internacional de Haia por crimes contra a humanidade. E foi muito legal esse texto. E eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, esse fracasso neoliberal está acabando, pode até nos salvar de uma ditadura, então, de alguma maneira? Olha, assim, ano passado, eu li o livro de um historiador britânico chamado Adam Tooze, sobre a economia de guerra da Alemanha nazista, né? Chamado O Preço da Destruição. Né? E o ministro da Economia da Alemanha, até 1939, era o Schacht. Né? O Schacht, ele fez uma coisa, ele fez um aparente milagre. Né? Ele conseguiu tornar Hitler respeitável para os mercados financeiros, né? Ao mesmo tempo em que proporcionava à Alemanha os meios necessários para o rearmamento. Né? E como é que ele se torna respeitável para os mercados financeiros? Isso aqui é importante, que tem implicações diretas com o Brasil. A Alemanha de Hitler foi, então, o único país desenvolvido, além da França, que não abandonou o padrão ouro nos anos 30. Em 1931, a Inglaterra abandonou o padrão ouro. Aliás, tem um dos únicos vídeos do Keynes que existem no mundo, é o Keynes comemorando
o abandono do padrão ouro por parte do Império Britânico. Né? Em 1933, o Roosevelt, uma das suas primeiras medidas foi também abandonar o padrão ouro. Bom, o que isso significava? Basicamente que o Reino Unido desvalorizou a taxa de câmbio em 1931, os Estados Unidos desvalorizou a taxa de câmbio em 1933, mas a Alemanha não desvalorizou a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio continuou, né, uma taxa de câmbio que, dado que os Estados Unidos e o Reino Unido eram grandes importadores da Alemanha, implicava uma enorme sobrevalorização do marco frente à libra e frente ao dólar americano. Bom, mas o problema é que isso, também pouca gente sabe, 1934 gerou uma crise de balanço de pagamentos na Alemanha. A Alemanha chegou a ficar com um nível de reservas internacionais suficiente para uma semana de importações. E a Alemanha era altamente dependente de petróleo importado, que eles não têm petróleo, e de forragem para o seu gado leiteiro. Então, os alemães iam ficar sem condição de ter indústria bélica, porque não ia ter combustível para os tanques, e iam ficar sem alimento, porque as pessoas iam ter que começar a matar as vacas para se alimentar. Né? Então, o que o Schatz fez? O Schatz, ele deu uma moratória na dívida externa unilateral, na dívida externa da Alemanha, que era uma dívida que vinha dos anos 20, né? E aí criou um esquema engenhoso. O esquema engenhoso era o seguinte: os exportadores alemães, ao receber em libras ou em dólares, compravam os títulos da dívida externa alemã em Nova York, que estavam desvalorizados por conta do calote, e revendiam para o Banco Central da Alemanha, que era o Reichsbank, né, ao seu valor de face. Então, isso, na verdade, fazia uma desvalorização implícita da taxa de câmbio. Ou seja, você mantinha o padrão ouro, mas por esse mecanismo muito engenhoso, você conseguia fazer uma desvalorização do câmbio para as exportações da Alemanha, e a Alemanha, junto com outras medidas, lógico, de contenção de importações, etc., conseguiu se manter acima do fio d'água e continuou respirando do ponto de vista externo. Então, o Schatz foi um cara extremamente competente. Se você não tivesse esse sujeito, se tivesse um Paulo Guedes, bota Paulo Guedes, ministro da Economia do Terceiro Reich, aqueles balanços pagamentos tinham derrubado Hitler em 1934. E não ia ter a Segunda Guerra Mundial. Poxa, pena que não tinha o Paulo Guedes na Alemanha. Faltou um Paulo Guedes. Assim, uma vez eu até debati com o governador Requião, ex-governador Requião, ele ficou usando o Schatz como exemplo. Eu falei, meu Deus. Aí eu usei o Roosevelt. Eu acho péssimo usar o Schatz como exemplo, porque associa políticas que foram engenhosas, tá, com o nazismo. Quando eu não preciso fazer isso, eu vou olhar para o Roosevelt. Outro economista que elogia muito o Schatz é o Gustavo Franco, que fala do mecanismo lá de controle de inflação, enfim, quer dizer, quando eles fazem lá um plano de estabilização. Sim, mas aí é pré-Hitler, porque o Schatz era uma espécie de Delfim Neto da Alemanha. Tá? Quer dizer, então, isso foi durante a República de Weimar, tá? Porque teve a hiperinflação alemã em 1923, quando a França, para exigir a continuidade das reparações de guerra, invade o Vale do Rio Ruhr, que é onde está a indústria de aço da Alemanha. Então, a hiperinflação começou na Alemanha porque a Alemanha perdeu completamente a capacidade de exportação. Então, esse foi o problema, porque as tropas francesas ocuparam militarmente a área que justamente gerava os produtos que a Alemanha precisava exportar para pagar o raio das reparações de guerra. Agora, eu só dando um abraço aqui na Jussara, dizendo, você nos deixa doidos, Atucho. Uma orelha na aula do Orelha e outra orelha na transmissão da CPQ. A gente está com 2 transmissões simultâneas aqui, porque começou a sessão lá. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você falou o seguinte, olha, o sucesso econômico, então, do Schatz fortaleceu o projeto autoritário do Hitler. O fracasso do Guedes fragiliza o projeto autoritário de Jair Bolsonaro também. Será que o Bolsonaro já percebeu e já começa, de alguma maneira, a colocar o Guedes em segundo plano? Muita gente fala que ele está se fragilizando. Qual é a percepção que você tem em relação? Até porque o Bolsonaro ele tem que buscar para o projeto dele avançar, ele precisa buscar a reeleição. O Paulo Guedes é incompatível com a reeleição do Bolsonaro? Então, eu acho que o Bolsonaro está entre a cruz e a espada. Tá? Por quê?
O Bolsonaro, embora seja louco, mas não é burro, né? Ele viu como foi o impeachment da Dilma. Basicamente, foi o sistema financeiro que financiou isso aí. Teve também o pessoal da Fiesp, que, enfim, eu sei as histórias de bastidores, né? Mas foi o sistema financeiro. Quando o sistema financeiro deu o sinal verde, é que começou o processo do impeachment. Então, ele tem medo de, se, por exemplo, tirar o Paulo Guedes, primeiro, ele não tem nenhum nome para colocar no lugar do Paulo Guedes, porque ninguém que tenha uma biografia a zelar, né, nenhum economista que tenha uma biografia a zelar, vai querer ser ministro da Economia, ou da Fazenda, ou do Planejamento do Bolsonaro. Ainda mais depois, correndo o risco de ser processado por crimes contra a humanidade no Tribunal de Haia. Né? Então, ele não tem ninguém para colocar. Quem que ele poderia botar? Vai o Rogério Marinho. Aí, se ele põe o Rogério Marinho, aí o mercado financeiro tira o apoio do Bolsonaro. Tirar o apoio significa o dólar vai passar de 6, vai ter volatilidade na Bolsa, a Globo News vai ficar atacando ele toda hora, não sei o quê. Aí daqui a um pouco surge o impeachment. Quer dizer, bom, esse falta de provas é que não é. Quer dizer, a gente sabe muito bem que, na verdade, para o impeachment do Bolsonaro temos excesso de provas. Né? O que não tem ainda é a chamada vontade política, que significa a vontade dos membros do Congresso Nacional de fazer o impeachment. Mas, eventualmente, a retirada do apoio do mercado financeiro e o clima de caos que vai se gerar durante algumas semanas, né, poderiam, eventualmente, pressionar o Arthur Lira a dizer, não, olha, acabei de descobrir aqui um pedido de impeachment do presidente, está aberto o processo. Aliás, então, o Arthur Lira, só um parênteses, Orelha, ele falou ontem o seguinte, olha, 95% dos pedidos de impeachment não tem nenhum embasamento. Ele quis dizer que 5% tem, então ele mandou um recado. Mas ele tá lembrando muito, de fato, porque imagina o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro demite Paulo Guedes, o dólar vai a 7,50, a mídia dizendo, o Brasil está em um caos, tal. Arthur Lira nos salve, de repente o Arthur Lira decide salvar nesse contexto no meio da CPI, o que você está dizendo. Exatamente isso, entendeu? Então, assim, o que eu fiquei sabendo ontem é que eles vão fazer uma demissão branca do Paulo Guedes, que significa o seguinte, vários cargos dentro do Ministério da Economia vão ser loteados para o pessoal do Centrão. Né? O que seria o Ministério do Planejamento, que está lá ainda dentro do Ministério da Economia, e os cargos de secretários, etc., vai ser ocupado por gente do Centrão. Né? E com isso, o Bolsonaro está tentando... Hoje, o que o Bolsonaro está tentando fazer é chegar elegível em outubro de 2022. É isso que ele está tentando fazer. Porque se ele chegar, eu duvido muito que a popularidade dele caia abaixo de 15%. Acho que existem 15% dos bolsonaristas raiz. Tá? O que o Bolsonaro não pode fazer é trair esse pessoal. Começar a vir com outro discurso. Então, ele tem que vir, de vez em quando, com aqueles discursos dele. Não, vou pôr o exército na rua, não sei o quê. Bom, primeiro que quem quer dar golpe de Estado não avisa pela imprensa, né? Você dá o golpe e depois você diz que deu. Né? Então, assim, não tem nenhum medo, hoje, do Bolsonaro dar um golpe de Estado. Ele vai ficar com esse discurso para, pelo menos, ver se mantém os 15%. Que com 15%, ele está no segundo turno. E se é o que tudo indica, o presidente Lula for disputar mesmo a eleição de 2022, o segundo turno está decidido. É Lula e Bolsonaro. Não tem terceira via. Não existe terceira via. E aí, nesse ponto, é interessante, não havendo terceira via, você já vê um espaço para um arrefecimento da resistência ao ex-presidente Lula no meio empresarial? Hoje a gente até destacou um artigo do Ricardo Semler. Tem empresários que começam a se manifestar, teve uma entrevista do Valfrido, dos Mares Guia. Aí a gente volta até o plano Biden, né? O governo Lula foi um pouco isso, quer dizer, expandir, na verdade, o mercado de consumo, criar condições para o aumento de oferta também no Brasil, porque sempre se diz isso, não podemos expandir o consumo, porque isso vai gerar inflação. Não, mas você tem que expandir o consumo e a oferta ao mesmo tempo, né? Que eu acho que foi um pouco do que foi feito. Sim. Você acha que há espaço já para uma aceitação das elites empresariais em relação ao Lula? Olha, assim, dizer que o presidente Lula é radical é, assim, uma coisa absolutamente absurda. Quer dizer, se existe alguém mais conciliador neste país, é o presidente Lula. Então, eu tenho certeza que
o presidente Lula vai conversar com as elites empresariais. Tem uns como o dono da Havan, que certamente nunca vai dar apoio ao Lula, não sei por quê, porque as lojas Havan, elas cresceram muito, foi durante a administração do governo PT. Quer dizer, Leonardo, tem um pouco de racionalidade, aí realmente eu, como economista, não consigo entender. Tá? Quer dizer, esse fulano, que é o dono da Havan, teve o crescimento fantástico das suas lojas durante os 2 mandatos do presidente Lula, né? E com o Bolsonaro ele está perdendo dinheiro, né? E ele continua apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, para mim é uma maluquice. Quer dizer, para mim, empresário mesmo, tá? É aquele que está preocupado em ganhar dinheiro. Tá? E aí, se você me permite comentar uma cena muito interessante, teve um documentário, uns 2 anos atrás, sobre a máfia norte-americana, né? E, como você lembra bem, durante a lei seca nos Estados Unidos, era as diversas grupos mafiosos matando uns aos outros, aquilo era uma confusão, aquilo chamava a atenção da imprensa, foi criado o FBI justamente para lidar com esse problema, tal. Aí teve um mafioso, que era o Lucky Luciano, né, que organizou uma conferência dos mafiosos. Ele disse para eles o seguinte: olha, senhores, lógico que nós somos bandidos, esse é o nosso meio de vida, etc. Agora, nós temos que colocar em mente que isso aqui é um negócio, isso aqui é pagar dinheiro. Esse negócio de ficar, não, a minha honra, vou ajustar contas com não sei quem, não sei o que, isso aí a gente tem que acabar. Tem que fazer um negócio organizado para ganhar dinheiro. Ou seja, o Lucky Luciano foi um cara racional. Ele foi um cara racional. Bom, o comportamento do empresariado brasileiro desde 2018, tá, é irracional. Inclusive, eu falei para uma matéria do Correio Brasiliense em junho ou julho de 2018, quando o Bolsonaro foi aqui em Brasília numa reunião da Confederação Nacional da Indústria, em que ele disse, né, que o grande problema do Brasil era que não nos deixam mais contar piadas sobre minorias, e foi aplaudido pelos empresários. Eu fiz a seguinte declaração para o Correio Brasiliense: os empresários industriais brasileiros não passam de senhores de escravos vestidos de empresários. Né? Porque, gente, se eu sou empresário, eu quero ganhar dinheiro. Para mim, pouco me interessa que é o governo, se é Lula, se é Geraldo Alckmin, eu quero ganhar dinheiro. Né? Então, se prevalecesse essa lógica, o Bolsonaro e o Guedes já tinham que ter saído há muito tempo. Né? Mas prevalece alguma outra lógica que eu, como economista, não tenho competência para dizer qual é. Mas é interessante, tem tudo a ver com o que você falou da mentalidade escravocrata, né? Às vezes o cara prospera, se torna empresário e ele quer ter uma diferenciação, ele não aceita a sociedade mais inclusiva de classe média. É irracional. E aí você pega esse artigo do Ricardo Sendler de hoje, é muito interessante, ele fala o seguinte: o empresário, em geral, ele tem uma inteligência lógica, né? Ele sabe como ganhar dinheiro no negócio dele, mas a inteligência emocional é muito frágil e a visão política é extremamente rasa. Muitos também são extremamente incultos, né? Então isso explica também. E tem um problema, que é uma coisa da sociedade também, tem a ver com os meios de comunicação. Os empresários passam a ser referência no debate público, né? Então as pessoas pressupõem o seguinte: não, porque é rico deve ser ouvido. Então, já que o cara ganhou dinheiro, então, por exemplo, vamos ouvir o Jorge Paulo Lemann para falar sobre qualquer coisa, a visão de sociedade do Jorge Paulo Lemann, ou a visão de sociedade do empresário A, B, C ou D. Por quê? O cara só sabe fazer cerveja e vender cerveja, né? Pode saber administrar outras coisas também, mas não necessariamente é um cara que tem uma visão de país. Só você vê o Zema, governador de Minas Gerais, está sendo um desastre como administrador. O Zema é a prova disso, né? O Zema é a prova disso. Nem sei se foi um brilhante empresário, também não sei qual é a história dele. Mas, não, nem estou discutindo a competência dele como empresário. Agora, a competência dele como governador está aprovada a sua incompetência. Tá? E como o Guedes também, quer dizer, o Guedes não entende absolutamente nada do funcionamento da máquina pública. Se existir alguma prova, essa confusão toda com orçamento foi causada pelo Guedes. Entendeu? E, aliás, o que permitiu, já que hoje está iniciando os trabalhos da CPI da pandemia, eu acho que foi a incompetência do Guedes no trato com os parlamentares pela questão do orçamento que viabilizou politicamente a abertura da CPI da Covid.
Né? Senão, não ia abrir. Meu diagnóstico, há um mês e pouco atrás, o Bolsonaro já comprou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, não vai acontecer nada, entendeu? Não, aconteceu. Tá? E vai ter o Renan Calheiros de relator. Quer dizer, apesar daquela decisão de ontem de primeira instância, o presidente do Senado disse que vai desobedecer, e o Renan Calheiros deve ser eleito hoje o relator da CPI, o que significa que vamos ter dias bastante divertidos. Vai ter. Vamos comprar bastante pipoca aqui. O César Rodrigues está dizendo: Orelho, o que impede o velho da Havan de apoiar o Lula é o preconceito de classe. Como diz o Eduardo Moreira, muito mais importante do que dinheiro é o poder. É exatamente isso. Eu perguntei uma vez para o Eduardo Moreira, ele falava o seguinte: não é que seja irracional, porque, em tese, a racionalidade fala o seguinte: não, tem que aumentar o mercado de consumo, vai aumentar meu mercado, vou ganhar mais dinheiro. Mas é a dificuldade de distribuir poder na sociedade, né? Isso vai, de alguma maneira, também colocando, às vezes, até o pequeno empresário nessa condição. Não deveria haver, Orelho, uma contradição. Eu até começo, às vezes eu entendo o grande empresário pensando assim, não, tem muita liquidez nos mercados financeiros. Hoje eu vi uma notícia de que o BBI, que é o Banco de Investimentos do Bradesco, está estimando 180 bilhões de reais esse ano em lançamentos de ações. Então, por exemplo, ontem a Hering foi vendida por 5 bilhões de reais. A Hering, até outro dia, era uma empresa que estava em crise, dificuldade e tal. Mas todos os ativos, essas empresas que foram para a Bolsa, passaram a valer muito e gerar riqueza para os seus acionistas. Então, às vezes, você tem lá um ganho de riqueza aparente pela valorização do capital. Mas o que me espanta, às vezes, é o pequeno empresário bolsonarista, o dono da lojinha, o dono da padaria, porque esses, sim, deveriam pensar, sobretudo, no mercado de consumo, né? Pois é difícil entender a lógica, mas eu acho que a lógica é mais ou menos a seguinte: para eles, o Estado, e não sem certa razão, o Estado é sempre aquele que está atrapalhando a vida dele, né? Então, é o Estado que vai lá fiscalizar se ele está cumprindo as regras sanitárias, se ele está cumprindo as regras trabalhistas, é o Estado que vai cobrar imposto dele, entendeu? É o Estado que manda fechar, né, o seu negócio quando tem a pandemia do coronavírus, e o Bolsonaro, ele se apresentou para essa classe não como a pessoa que ia fazê-los prosperar, mas que ia tirar o Estado do cangote dele. Ele, inclusive, usou essa expressão. Então, para o pequeno empresário, diz, eu vou ter uma vida mais tranquila, não vou ter esse pessoal me azucrinando a cabeça o tempo todo, entendeu? Então, é esse tipo de discurso. Agora, o problema que, lógico, eles não percebem, né, é que esse tipo de economia, né, de pequenos negócios informais ou semi-formais, isso não dá prosperidade. Quer dizer, o meu pai, quando migrou da Espanha em 1954, né, chegou no Rio de Janeiro, ele tinha 17 anos. Quer dizer, ele encontrou emprego no primeiro dia. Tá? Foi trabalhar num restaurante no centro do Rio de Janeiro, tal. Depois ele virou comerciante, etc. Prosperou com o tempo. Né? Mas aquilo era um país, apesar do regime militar que se instalou em 64, mas era um país que se transformava numa velocidade inacreditável e gerava emprego. O próprio presidente Lula falou uma vez, né, que na época dele de operário no ABC Paulista, se ele saía de uma fábrica, ele conseguia emprego na fábrica do outro lado da rua. Então assim, essa falta de visão da sociedade brasileira, de que o Brasil está empobrecendo, que está ficando para trás. Quer dizer, só tem essa visão quem sai do Brasil. Né? Vai para outros países e você vê quanto a gente está ficando para trás. Assim, é uma coisa absurda. Mas o brasileiro não tem essa visão. O brasileiro ainda acha que o Brasil é o país do futuro, ou porque é muito rico, etc. Não, o Brasil é um país que está ficando cada vez mais pobre. Não, é muito triste, e de fato, o Lula chegou a contar numa entrevista que passava, às vezes, o carro de som, precisamos aqui de empregados na Scania, não sei o quê, e juntava 100 pessoas e tinha emprego para todo mundo. Hoje é uma outra realidade. Agora, a gente está se aproximando, estamos perto aqui do fechamento do 1º de maio. Né? Um 1º de maio diferente, o Brasil com recorde de desemprego, uma transformação total no mundo do trabalho. Você tá vislumbrando uma saída com essa, ainda que o Brasil seja retardatário, esteja na periferia, mas o Paulo Guedes está chegando ao fim, né? Ou pelo menos essa ideologia.
Você vislumbra, assim, que eu tenho a esperança de que o Brasil também lance um grande plano de obras públicas, tem uma lógica um pouco mais keynesiana também para retomar o desenvolvimento e combater esse desemprego tão alarmante que a gente vive hoje? Olha, isso vai depender do resultado das eleições de 2022, porque com Bolsonaro não vai ter. Isso aí não. Até a ala militar do governo ensaiou ter isso lá no ano passado, mas o Guedes conseguiu sepultar. E também os militares não têm muita ideia. Aliás, a formação dos militares brasileiros, principalmente do Exército, é muito ruim. Tá? Quer dizer, eu não duvido que tenha militar que ainda ache que a Rússia é a União Soviética. Tá? Então, assim, eu acho que só com a eleição de 2022. E tem que ganhar um candidato que não esteja comprometido com o teto de gastos. Quer dizer, eu espero, sendo o presidente Lula eleito, né, que a sua primeira medida seja remover o teto de gastos. Tem que colocar alguma coisa no lugar. Tá? É possível a gente pensar umas regras fiscais mais inteligentes. Tá? Quer dizer, o presidente também não pode passar recibo de ser, né, uma pessoa fiscalmente irresponsável, né? Coisa que ele nunca foi, diga-se de passagem, tá? Mas, assim, assim, o marco necessário para a gente tocar uma política de desenvolvimento econômico é eliminar o teto de gastos, sem abrir mão da responsabilidade fiscal. Aí precisa de uma engenharia econômica que vai passar por aumento de impostos, por uma reforma tributária, que aumente o imposto sobre os brasileiros mais ricos, então isso vai ser fundamental, né? Mas eu acho que dá para fazer as duas coisas. Dá para você retomar uma agenda de desenvolvimento com foco no investimento público destinado à descarbonização da economia, junto com um ajuste fiscal pelo lado da receita, basicamente uma reforma tributária que faça os brasileiros mais ricos pagarem mais imposto. Não, muito bom, muito bem lembrado também a questão de tributar, e por isso que vai ter tanta resistência no Brasil, né? Os empresários vão fazer de tudo para não pagar mais imposto. Exato. Queria agradecer aqui a Nilzanira Reis, que chegou como assinante, e agradecer muito ao Loureiro. É sempre muito bom conversar com você. Quero te chamar outras vezes aqui para a gente dialogar também, e pedir para quem está nessa live para assistir a transmissão ao vivo da CPI da Covid. Vamos também transmitir o Giro das 11 com o Mauro Lopes. Enfim, às vezes a gente vai estar em transmissões simultâneas, porque a CPI toma o dia inteiro. A gente vai estar transmitindo em paralelo aqui com as nossas transmissões. Obrigado, Loureiro. Mais uma vez, foi muito bom te entrevistar nessa manhã aqui. Olha, muito obrigado, Leonardo. Conte comigo toda vez que for necessário. Tá bom? Grande abraço a você. Só botar uma vinhetinha aqui de encerramento e a gente encerra aqui. Valeu, grande abraço. Ok.